E Mas assim, aí conta, você assim, estava no mercado então, e aí eu saí do mercado abandonou geral. financeiro e aí fui pro... Eu fiquei 6 meses sem saber o que eu ia fazer, porque eu não tinha um... E aí eu fui... Decidiu o sabático? Foi um período, mas eu não tinha mesmo pra onde ir. Eu não queria Entendi. voltar pro mercado financeiro. E aí eu falei, e agora? Minha vida inteira foi em cima disso, o que eu vou fazer? E aí acho que é aquela hora que a família inteira, todo mundo te olha apavorado e falando, cara, isso daí já deu errado, não tem pra onde ir, o que vai fazer agora? O cara trabalhava de terno, tinha uma carreira ali, e eu acho que tem coisas que tem que acontecer. Isso tinha que acontecer, a passagem pelo mercado financeiro tinha que acontecer, trouxe muita coisa boa. Eu acho que é essa agilidade que eu tenho o tempo inteiro na Bradmaker, de errar e mudar muito rápido para acertar, vem do mercado financeiro. A gente não tem muito tempo para pensar ali quando a gente está no meio de uma operação. E aí eu fico 6 meses sem saber o que fazer quando pinta a oportunidade de eu distribuir salgado. Então, salgado congelado. E aí, em 2013, eu comprei salgado, eu comprava salgado numa fábrica de salgado congelado, botava dentro do carro e ia vender. Passava em posto de gasolina, passava em lanchonete, falava, olha aí, que trabalho que salgado você trabalha aí? Posso deixar um meu? Deixava, no dia seguinte, voltava lá pro cara me falar se gostava ou não e eu fazia a venda. Fiquei 2 meses fazendo isso. Depois eu fui para uma fábrica de salgado. E aí essa fábrica de salgado é interessante e eu acho isso muito legal de contar, porque assim, Quer uma cervejinha, quer uma água, uma mariola, uma cocada, um pé de moleque, né? Tranquilo, por enquanto tá tranquilo, obrigado. E aí eu acho que essa parte é muito legal contar, porque ao longo da minha... E eu acho que isso cabe muito no momento de hoje. Ao longo da minha vida profissional, nunca foi fácil conquistar nada. E eu acho que às vezes a gente quer o reconhecimento muito antes do que... Não é que a gente mereça, né? É do que o reconhecimento vai chegar. Às vezes demora. Então, quando eu entrei lá em banco, eu fiquei 5 anos como estagiário. Todo ano falavam que ia me efetivar e não efetivava. Eu estava lá trabalhando feliz durante 5 anos. Depois fui efetivado, fui para outro banco, enfim, a coisa andou. E se eu não tivesse ficado lá na minha época de estagiário, isso não teria talvez acontecido ou acontecido de uma outra maneira. E aí, quando eu começo no salgado, também é a mesma coisa. Eu vou trabalhar numa fábrica pequena, que fazia salgado muito de forma artesanal, até ali em São Cristóvão. Inclusive, coincidência ou não, na rua, que é a Bradmaker hoje, na Lima Barros. Quer dizer, essa fábrica existe ainda? Não existe. Não, Ela nunca existiu. A Lima Barros hoje, a Bradmaker ocupa a Lima Barros inteira. Não, ela não. Ela era num espaço de 30 metros quadrados. E eu acho que ali foi... Eu tinha que passar por ali também. Ali eu fazia parte comercial, então eu tinha sempre a preocupação de entregar esses salgados nos clientes. A gente tinha contrato com grandes empresas, mas vendia pouquinho para cada uma. Passei 3 meses lá, nunca recebi. Deu real? Nenhum real. Eu paguei, essa é boa, hein? Eu alegria. paguei uma conta de farinha atrasada que tinha para poder a gente receber a farinha para poder fazer o salgado, porque como eu era comercial, eu tava preocupado. Eu falei, pô, eu vendi um negócio, não vou entregar, vou ali pagar, depois o pessoal me paga. Não pagou. E tá bom, foi uma escola. E aí eu lembro que um dia eu tava olhando para a produção, porque eu chegava muito cedo, preocupado com se o pessoal ia fazer ou não pra gente entregar os salgados nos lugares que eu tinha vendido. E aí eu olho e falo assim, cara, se é para fazer isso daqui, eu faço. E eu botei isso na cabeça. Então, sem R$1, eu comecei a entrar lá nos sitezinhos que tinham venda de fábrica de salgado. Isso em 2013. Comecei a visitar e cismei que eu ia comprar uma fábrica de salgado. E aí começo com esse projeto, vou visitar as fábricas, negociar. E quando ia acontecer, que eu ia comprar uma fábrica de salgado muito endividada, aparece uma fábrica de pão na São Valentim. E aí eu compro essa fábrica de pão junto com o sócio. Essa fábrica fazia 10 mil, uma receita de 10 mil por mês e tinha um custo de 17 mil. Então rodava 7 mil já há 5 anos no negativo. Eu entro nessa fábrica em 2014 e eu acho que é aí que começa a história do pão. Mas eu entro muito com a cabeça de assim, vou fazer pão congelado, vou vender para o pessoal que eu já vendia salgado e a coisa vai funcionar. Mas aí eu tenho a felicidade de ter o boom dos food trucks. Que é aí que aparece também o Jimmy nessa história. Assim, em 2014, eu começo a visitar os eventos de food truck e levar cartãozinho e falar assim, se a padaria, porque na época ainda era muito padaria que fornecia, muito.
não tinha começado um movimento de estar com muitas panificadoras. E aí eu começo a levar o cartãozinho e falar, ó, se a padaria lá não te entregar, me liga que eu entrego. Se a padaria não te entregar, e era evento, os caras não sabiam quanto que ia sair do hambúrguer. E a padaria não estava acostumada com a concorrência, então não tinha estoque. E o pessoal ligava, 8 horas da noite, 7 horas da noite, de um sábado, e ia falava, ó, Patrick, preciso de 600 pães para amanhã. Eu falava, cara, beleza, eu vou te entregar. E eu também não tinha esse estoque, mas eu ia para a fábrica. A gente sabe. E aí eu metia a mão. Lógico, as primeiras vezes eu fui com o padeiro, e aí até talvez a terceira, quarta vez, e o padeiro falar, cara, esse cara é maluco, eu não vou ficar vindo pra cá todo final de semana com ele fazer esse pão, já trabalha a semana inteira. De madrugada, né? De madrugada. Então eu fazia o pão à noite, ele fermentava lá 3, 4 horas, botava no forno, ensacava. Normalmente o dia seguinte de manhã chegava alguém da família para ajudar a embalar. E aí, quando o pessoal já estava chegando nas feiras, eu ia entregar. E eu acho que isso começou a gerar uma credibilidade no mercado e eu comecei a fazer um nome ali. Não era nem a questão do produto ser muito bom. Lógico que a gente tentava fazer um produto muito bom. A relação de confiança, às vezes, é mais importante. Mas, exatamente, eu falo isso. Você cometeu o erro, mas você antecipar e falar, ó... Teve uma vez que eu liguei para um food truck e falei, ó, o pão não saiu muito bom não, saiu rachado. Mas com uma rachadura em cima, porque a fermentação não tinha sido boa. Mas dá para usar uma boa. Eu falo, cara, tá ótimo. Você me entregando o pão, eu vou conseguir trabalhar. E não era nada demais, era muito mais estético. Então, assim, eu sempre tive muito essa transparência e eu acho que isso foi gerando uma credibilidade no mercado. Eu fico nessa empresa até 2016 e aí eu tenho péssimas experiências que me fazem entender essa questão do padrão. Que quanto mais eu tivesse padrão e quanto mais a gente tivesse processo, que é o que vocês buscam também lá na cozinha, se você tiver processo, procedimento, a coisa vai funcionar, eu começo a olhar e falar, poxa, eu não tenho que ter tanto aquele cara que entende tanto de pão. Eu tenho que ter um cara que seja um robô, que faça o processo, porque eu tinha vários turnos trabalhando, né? Então eu tinha o primeiro turno, o segundo turno e o terceiro turno. E os pães saíam completamente diferentes. Então, a Bread Maker, ela nasce já em 2017 com uma cabeça assim, eu tenho que automatizar o máximo possível a fábrica para eu poder ter o máximo de padrão possível. E aí começa essa briga, que é uma briga diária que a gente tem, de investir em equipamento, de estudar o que tem de melhor de equipamento para se chegar no melhor padrão. E aí a gente vem nessa história. Hoje, 2022, que a gente está, eu olho o pão de 2017 e falo assim, cara, como que eu conseguia vender aquele produto, sabe? Como que é muito diferente. E é muito legal a gente olhar e ver que é a grande preocupação de falar assim, pô, você cresceu demais e perdeu a mão? Não. Quanto mais a Bread Maker cresceu, mais eu vi qualidade ali. Então a gente deu uns saltos, assim, em 2019 a gente é a primeira vez que troca de fábrica, a gente já investe num forno maior, num outro tipo de maquinário para produção, e aí isso dá muito mais corpo. E aí a gente vai ganhando confiança no mercado. Acho que a gente sempre apostou também nessa questão da comunidade do hambúrguer, de fortalecer isso, de olhar para o mercado e falar, cara, a gente é do hambúrguer, a gente não quer fazer outra coisa, a gente teve N propostas, e eu falo muito assim, eu talvez não tenha certeza do que é para a gente fazer, mas eu tenho certeza do que não é para a gente fazer. E eu acho que isso, na vida, tem que ser muito claro. Você tem coisas que você não negocia. Então a gente nunca negociou fazer outro tipo de pão enquanto a gente não tiver a perfeição no pão de hambúrguer, enquanto a gente não conseguir saturar a nossa linha de produção de pão de hambúrguer.